Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada ofertante e por cada dizimante na casa do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha colocar, Pai, essa atitude, esse sentimento no nosso coração. Que de cada dia possamos fazer o correto, o certo, Senhor. Guarda cada um, Senhor, que dizimou e que ofertou, e aquele que não pôde, que o Senhor venha providenciar na vida dele, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Te agradecemos também pela palestrante dessa noite, a pessoa que está responsável, o nosso pastor, a ensinar a tua igreja. E eu creio, Pai, que ele está já preparado pelo Senhor para ensinar os teus filhos, os teus servos, Senhor, que possamos agora, nesse momento, estar disponível a aprender e estar a cada dia, Pai, buscar a cada dia mais de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Príncipe Léo. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Todos estão bem? Mas Isabel, sua viagem foi boa? Glória a Deus. É isso aí. Essa é a fase boa, né, mas Isabel? Fase das viagens. Meninos já estão tudo criado, estão cuidando dos seus filhos já. Enquanto eles cuidam dos filhos deles, a senhora viaja. Muito bom. Queridos, estamos chegando na reta final, estudando o livro de Romanos. É impressionante como foi importante para mim, digo para mim, porque eu não sei quanto dos irmãos, ter esse olhar. Agora, ler a carta de Romanos, a partir das anotações que pude fazer durante essa jornada, agora é diferente. Inclusive, até a forma como Deus ministra meu coração, cada leitura que eu faço do texto de Romanos, é diferente. Por conta de toda a preparação, de toda a ampliação que o Espírito Santo já gerou no meu entendimento acerca desta carta. Agora, quando você vai ler um simples texto, uma simples leitura, quer dizer, já é diferente. O teu olhar já é diferente, porque ele já está ampliado. Então, quem realmente ficou e perseverou e conseguiu se permitir ser marcado ou marcada, ampliada pelo Espírito Santo, também tenho certeza que já vai ter esse olhar. Esse texto bíblico é assim. Eu estava lembrando, pensando nisso, que a primeira vez que eu me deparei com o texto esse texto, capítulo 16 de Romanos, foi numa conferência que eu fui, faz muitos anos. A conferência foi na PICE, aqui na primeira igreja cristã evangélica aqui na Forquilha. Eu morava no São Francisco, estava começando ainda mais ou menos no meio do tempo da plantação da igreja na Ilhinha, e eu vim com essa conferência. E aí, quando o pregador lá, o pastor Paulo Solonca, já até faleceu, mas é um dos ícones que fala dos homens que mais profundamente fala de discipulado cristão, dos nossos pastores, escritores, mestres do Brasil, é o pastor Paulo Solonca, que não está mais conosco, Deus já levou para si. Mas acho que ele morreu o ano retrasado. Aí, quando ele abriu o texto, estou numa conferência, imagina você estar numa conferência, você quer toda uma expectativa, né? E eu sei que não sou eu que estou nessa, você também está, se você quiser ser honesto, você vai perceber também. Aí ele abre Romanos 16. Aí eu fui ler o texto, como eu tenho o hábito, quando o pregador anuncia, eu vou logo ler o texto todinho. E aí eu fiquei, o que esse homem vai pregar numa conferência e ele abre em Romanos 16. E ali foi como diz Diego, né, uma lapada que o Espírito Santo deu na minha cara. Assim. Eu vim de lá
a gente veio de lá tomado numa unção, foi uma ministração tão poderosa, como o Espírito Santo ministrou na igreja, naquele momento, em Romanos 16, que está cheio de saudação do começo ao final. Achei aquilo impressionante. Você lembra de uma história que eu contei aqui, de uma chave, do milagre que Deus fez na chave lá de casa? Perdemos a chave e aí ficamos, quando quisemos esperar, a gente sentou todo mundo, e Tiago, Loriane, Ana, depois eu, cada um fez uma oração de gratidão, e Deus abriu aquela fechadura com uma chave, aquela chave de mala, aquela chavezinha pequenininha, toda torta, que depois não abriu mais. Foi vindo dessa conferência que a gente estava, tomado, assim, totalmente tomado pelo Espírito Santo, numa mensagem pregada num texto, no último capítulo de Romanos, que é cheio de saudação. Então, para que você não subestime quando agora eu vou te convidar para ler esse texto. Não seja carnal que nem eu lá naquele primeiro momento, tá? Então, abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 16 e deixe ela aberta para você acompanhar. Não salta os nomes, porque você não sabe, que principalmente quem ainda vai casar, quem ainda vai ter filhos, você pode em algum momento, né, de repente se inspirar, né, se quiser, viu, Diego? Então preste bem atenção também, que fica uma dica. Tem duas mulheres aqui que são espetaculares, né? Trifena e Trifosa. Se tiver gêmeos, fica a dica, viu, Edilda? Tu já sabe, são mulheres poderosíssimas. Diana e Jonah também gostam desse negócio aí, né? Os homens que deviam dar antes. Começando, né? O texto diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúde a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíclito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam ali saudações. Deu vontade, não deu, Renildo, de ter gêmeos?
Ai, o que... Vou fazer uma pergunta. Quero introduzir esse texto, esse estudo, fazendo algumas perguntas para nós. São perguntas retóricas, mas a pergunta é: qual adjetivo ou qual adjetivo descreve bem a forma como você serve no Senhor? Se você fosse avaliado, qual seria o adjetivo, se alguém fosse lembrar de você, qual o adjetivo que ele ia encaixar no teu nome, percebendo a forma como você serve a Deus? Essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: qual que é a relevância que você tem no reino de Deus a partir do que você entrega e contribui para que o reino de Deus desenvolva e a igreja de Deus cresça? Qual que é a tua relevância no reino de Deus a partir da forma como você se dedica para o crescimento da igreja? Qual que é a tua relevância? Se você não tiver sumido e aparecer, vai fazer diferença se você não estiver junto? E a outra é como você é reconhecido pela igreja do Senhor. Como é que você é reconhecido? Fulano de tal, que é... Pense nisso. Ou também podemos nos questionar, inclusive, se ser reconhecido por esses adjetivos que esses irmãos aqui foram, se isso tem importância para nós. Lembrei aqui agora, talvez essa pergunta também cabe para nós. Será que a gente está preocupado com isso? Ou seja, isso tem alguma importância? A gente está pensando em que legado a gente está deixando, qual o impacto, qual é a marca do nosso servir a Deus e a igreja? Isso é importante para nós? Ou a gente não está nem aí para isso aí? Capítulo 16, ele é um fechamento da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo resolve terminar com essas duas recomendações. Ele começa a primeira recomendação, ele abre como recomendação para saudar os irmãos, depois ele abre a outra recomendação, que é a que Miguel vai falar, para trazer alguns alertas quanto às relações dentro da igreja ou relacionamento na igreja de forma geral. Então, mas a primeira ele faz questão de abrir as recomendações para dedicar e para afirmar e destacar alguns irmãos que foram muito importantes na missão com ele de alcançar os gentios com o evangelho da graça, com o evangelho da salvação. Pessoas que foram, no seu jeito peculiar, foram altamente relevantes para que muitas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho da salvação. Então, a estes, Paulo resolve fazer uma lista aqui de 26 pessoas, e dessas 26 pessoas, um terço delas são mulheres. Mulheres ouviram isso? Vocês deviam vibrar, porque cultura bíblica não dá essa moral. A cultura bíblica não dá moral quase nenhuma para a mulher. Paulo resolveu fazer uma lista de 28 pessoas, que ele chama aqui de pessoas extremamente notáveis no reino de Deus, e 8 boa, irmã Isabel, siga a irmã, um terço dessa lista são mulheres, que ele destaca o serviço delas, a relevância delas na igreja, no reino,
Então ele começa falando de uma dessas mulheres, que é Febe. Ele chama ela de serva, né? Esse verbo ele está ligado oficialmente ao termo do diácono, né? Ela era uma diaconisa, né? Ela, ela era o cargo oficial dela, porque a característica dela, quanto pessoa, e isso refletia na forma como ela servia, ela era de benfeitora, ela era protetora. Então, Paulo faz questão de dizer isso. Era alguém que. E Febe era alguém dotada de posses. Ou seja, era uma mulher rica da época, de alta posição social, mas ela não se deixava isso furtar ela o privilégio de servir as pessoas. E Paulo destaca isso nela, a serva, né, de Cristo. Ela era, então, era uma diaconisa dessa cidade aqui, que é de Cencreia, e ela, suas obrigações como diaconisa eram de forma generalizada, mas especialmente tipo, as necessidades materiais, mas acima de tudo necessidades espirituais chamavam a atenção dela, e ela conseguia assistir e conseguiu. Paulo diz aqui que ela conseguiu ajudar muita gente, inclusive ele, não só nas suas necessidades materiais, como também e principalmente as espirituais. Todas elas, todo que chegava com essa necessidade perto de Febe, ela se movia para ajudar, para servir, né? E aí Paulo pede para a igreja de Roma para que eles recebessem Febe como ao Senhor, como ele diz assim, como convém aos santos, em alguma versão. Na minha diz com dignidade. A gente vai botar vou fazer repita comigo, dignidade, porque depois a gente vai voltar de novo nisso. Aí ele diz assim, recebam ela com dignidade, como quem serve, como convém aos santos, que ajudem tudo que vier e tudo que ela precisar. Paulo está dizendo, igreja, recebam bem esta mulher, porque é alguém que serve, que se doa, que se entrega ao serviço do Senhor, que se doa pela igreja do Senhor. Então diz, recebam ela com dignidade, né? Então, Paulo está dizendo que Febe merecia sim ser acolhida, né, ser protegida pelos irmãos da igreja, porque ela era também uma protetora de tantas pessoas. E aí esse capítulo em si, como eu até já falei, porque em alguns escritores, teve uma ala aí que eles acusavam muito Paulo de não dar oportunidade para as mulheres e tal, como se as mulheres não tivessem muito. Uma ala de teólogo que, na verdade, não. Quando a gente olha para esse texto, inclusive aqui, de Romanos, para mim ele vem refutar qualquer ideia desse tipo, porque Paulo faz muito além aqui. Então, talvez alguém imagine a coragem, né? Ele naquele contexto todo, como eu falei, a cultura bíblica ela é altamente negacionista em relação à presença das mulheres, o papel das mulheres. Naquela época a mulher não era, vocês sabem disso, né? E Paulo faz questão de destacar que o serviço, bom trabalho e a eficácia das mulheres. Ele vai citar várias aqui, ele cita Febe, ele cita Maria, ele cita Priscila, ele cita Trifena, Trifosa, Pérside, e até a mãe de Rufus ele cita aqui também, né? Então, você vai ver isso nos textos, ele vai saudando todas essas pessoas. Então, essa lista do capítulo 3, continuando, né? Até o capítulo 16, vem uma lista de longas saudações que Paulo faz a essas pessoas.
E aí ele chega em Priscila e Áquila, no versículo 4, e aí ele faz questão também de afirmar bem esses dois irmãos, porque, inclusive, dizendo, eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, tamanha relevância que esse casal, eles tiveram, né, no reino de Deus, especialmente na expansão do evangelho aos gentios. Aí talvez você pergunta assim, mas os gentios, legal, ainda bem que os gentios foram alcançados. Presta atenção, amplia a tua visão, porque os gentios, a partir do evangelho que chegou nos gentios, que esse evangelho chegou a quem? Até nós. Entende? Então, aí ele cita esse casal que foi tão importante para eles lógico, né? O que se entende é que Priscila e Áquila e Priscila, eles eram um casal, né? Trabalharam junto com Paulo, construindo tenda, né? Então os exércitos, era comum, né? Os exércitos iam para a guerra, eles usavam muito essas tendas, e Paulo trabalhava fazendo, e Priscila e Áquila também, eles trabalharam juntos, e depois eles serviram a Deus juntos, né? Diz que eles arriscaram a vida deles também por Paulo. A Bíblia não diz muito claramente aonde foi, mas Maria José, que o que se entende é que deve ter sido lá em Éfeso, quando o que se imagina, né? Quando Paulo chega em Éfeso e ele começa a pregar o evangelho, e aí tem uns caras lá que trabalhavam na produção de imagens. E aí teve um que se levanta lá e diz assim, olha, esse cara bem aí, ele está pregando aí um evangelho dizendo que os deuses que são feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Se esse cara espalhar isso aí, a gente vai quebrar a nossa indústria. Vai quebrar a nossa indústria. Então, bora dar um jeito nele. E aí começou um tumulto lá em Éfeso, assim que Paulo começou a pregar lá, eles estavam com medo, e ele ainda disse, olha, assim até a nossa deusa Artemis vai ser descredibilizada, não vai ter mais, ela vai cair, vai morrer, ninguém vai dar crédito mais para ela. Aí isso inflamou a cidade, e aí todos começaram arrastaram Paulo, Priscila e Áquila para o lugar lá, e aí até para o tribunal, e aí o escrivão se levanta e diz assim, olha, aqui nós não temos leis para fazer isso com essas pessoas. Vocês têm alguma coisa contra eles, vão lá no procônsul, lá da entrada, para poder ir em assembleia, eles serem julgados, e aí ver o que vai fazer. Aqui não tem como fazer isso. Aí foi que eles se acalmaram e tal. E aí eu imagino que quando Paulo disse aqui, eu fui olhar, a única pista que eu tive foi eles que arriscaram a vida, foi nesse tumulto de Éfeso, que eu imagino que eles... Mas como a ideia aqui, Paulo está dizendo, eles estavam juntos. Passei por essa tribulação durante a minha jornada, a minha missão, e eles se arriscaram por mim. Essa que é a grande chave desse texto para nós, quanto igreja. Esse é o grande ensinamento que deve ecoar no nosso coração. Quando Paulo faz questão de destacar as pessoas, mas também o que elas fizeram no meio da igreja, no reino, pela missão da igreja. Então, isso que é importante a gente perceber. E aí, Paulo, então, também, ele, no versículo 5, ele saúda a igreja que está em sua casa. Ele diz, naquela época, as igrejas cristãs iam surgindo, era nas casas. É o que a gente chama hoje, está aprendendo na escola, na EBV, que a gente chama de quê? De igreja, o quê? Vocês vão responder. Vocês vão responder. Tem a igreja universal, que não é a denominação, a igreja universal de forma geral, né?
E aí tem a igreja local. Quem é a igreja local? Por exemplo, de igreja local? IBM. E tem a igreja doméstica. Qual é a igreja doméstica? Hã? As células, nas casas. Muito bem. Eu estava me preparando aqui para jogar a Bíblia. E aí Paulo, a igreja se reunia nas casas. E cada casa, ela agregava, reunia uma igreja. Então, só que a célula é a igreja doméstica, é a igreja na casa de Diego, é a igreja na casa de Nancy, é a igreja na casa de Val, é a igreja lá em casa. Qual é o outro anfitrião aí que já recebeu célula na sua casa? Quem é outro que já recebeu célula? A igreja na casa de Jonathan e Daiane. Imagine vocês serem afirmados, porque a igreja que está na casa de Jonathan e Daiane, a igreja que está na casa de Zezé e Genivaldo. Você entende? Eu quero fazer só uma aspa, porque eu digo isso aqui várias vezes. Estou apaixonadíssimo, assim, valorizo demais os nossos anfitriões, aqueles que têm prazer de receber a célula na sua casa. E faz uma diferença gigantesca, sinceramente. Eu sempre lembro daquele, acho que é Araúna, né, que recebeu não, Araúna não, que recebeu a arca na casa dele durante um período curto, e aquele homem prosperou mais do que qualquer um outro lá, por causa que ele decidiu receber a arca. A arca era a presença de Deus na casa dele. A célula é isso aí. A célula nada mais é do que você se dispor para receber a presença de Deus na tua casa. Amém ou não? Você nem acredita, ou amém. E aí, seguindo aqui, Paulo vai dizer assim, e aí ele vai continuar saudando, né? Ele diz, versículo 7, o 6, saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Aí ele dá uma lista aqui de outro grupo de pessoas, Adrônico, Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. As pessoas aqui indica que eles têm uns 20 anos aqui de convertido antes de Paulo. E em algum momento da viagem, dessa andança, de resolveram viajar com Paulo, foram presos e ficaram na prisão com ele também. Paulo está dizendo, essas pessoas foram também muito importantes para a propagação do Evangelho. Saúdem eles também. São os notáveis. E aí tem um outro detalhe que é importante vocês saberem. Esses nomes aqui, essa lista, eles não aparecem, eles só aparecem na lista de pessoas que eram escravas, empregados da casa imperial. Então, eram pessoas que provavelmente, quando Paulo esteve preso em Roma ali, ele evangelizou essas pessoas e eram empregados mesmo, funcionários lá, e que eles estão aqui nessa lista. Pessoas que eram improváveis, mas que Paulo evangelizou elas, e agora ele está, anos depois, eles aparecem no grupo em que ele está chamando de pessoas o quê? Notáveis. Pessoas notáveis que se disponibilizaram para servir a Deus, para servir ao Senhor. Então, como é que diz? Abinadab, que recebeu a arca na casa dele. Pronto, Araúna foi que vendeu o terreno para ele fazer o sacrifício, né? Que ele diz, eu não oferecerei sacrifício a meu Deus que não me custe nada. E aí ele vai seguindo com essa lista ainda de pessoas notáveis. Aí ele vai falar, saúdem, essa lista, né, de Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulos. Aristóbulos, ele era um parente de Herodes. Então, essas pessoas eram empregados da casa do imperador. E elas estão convertidas aqui.
estão sendo citadas porque elas foram alcançadas pelo Evangelho. Vocês estão conseguindo fazer a mesma associação que eu fiz? Por onde Paulo passou, ele foi falando de Cristo e pessoas foram se convertendo, ele preso em Roma e imagina, passando funcionário, ele está falando de Jesus. E talvez Paulo não tinha noção do que esse evangelho ia produzir no coração dessas pessoas. E que anos depois, ele está dizendo que essas pessoas foram relevantes, significativas para o evangelho, para o avanço do evangelho. Ele está recomendando essas pessoas, está saudando e trazendo e agregando uma relevância tremenda da vida delas, para que o evangelho se propagasse. Eram pessoas que ouviam o evangelho talvez naquela condição mesmo mais arriscada, possivelmente, que elas trabalhavam na casa de Herodes e não podia estar dando trela para preso, para prisioneiro. Eu acho que isso realmente me toma, né? E aí ele segue, saúda Herodião, meu parente, saúde da casa de Narciso que estão no Senhor. E aí ele chega, saúde também Trifena e Trifosa, essas mulheres aqui, elas, a tradução é graciosa, tá vendo? Eu estava relaxando esse nome, traduzindo graciosa e delicada, viu? Trifena e Trifosa, vocês ficam com preconceito com o nome, esquece do significado. Graciosa e delicada, o significado do nome dessas mulheres. Agora, para além dos nomes, qual é a marcação que Paulo fala delas? Trabalharam arduamente. Outras que trabalharam arduamente pelo Evangelho. Essas mulheres aqui. Ele fala da amada Pérside, devia ser aquela mulher muito doce, muito dada, mas que também igualmente trabalhou arduamente para o Senhor. E aí ele diz, saúdem também Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido também uma mãe para mim. Quem é Rufo, que vocês lembram? Jesus está indo, foi condenado, está indo arrastado pelo Gólgota, e aí ele não está mais aguentando, e aí pegaram um homem, que ele não tinha mais força ali para carregar a cruz, lembra? Pegaram um homem um homem que é de Cirene, Cirene é continente africano, pegaram esse homem, que é Simão, e jogaram ele, botaram a cruz de Cristo nele para ele ir levando enquanto Jesus se recuperava. Lembra dessa cena? Vocês estão lembrando? Todo mundo? Esse homem, isso aqui é o fantástico do Evangelho. Esse homem que não queria, foi empurrado para carregar a cruz, ele não só se converte, mas ele leva o evangelho para a casa dele. Esse homem é pai de Alexandre e Rufo, está lá em Marcos capítulo 15. Lá em Marcos capítulo 15, que é o último capítulo. Tá? Jesus está. Esse homem, não só ele se converte ali, e ele sai de Roma lá, ele sai de Roma impactado, e ele vai para a casa dele, ele mora no continente africano. E ele então leva esse evangelho para os seus filhos. Não só isso. Hoje o evangelho na África, a África é o continente mais evangelizado, onde tem as maiores igrejas do mundo. E sem medo de errar, é unanimidade entre os estudiosos de que o evangelho na África chegou por meio desse Simão, chamado esse homem de Cirene, pai desse Rufo que Paulo está fazendo menção aqui na sua lista de pessoas notáveis porque se doaram para o evangelho, né? E aí ele vai e não só
quanto vale, né? Não só o Rufo estava envolvido na igreja do Senhor, no serviço, como também a mãe. E eu penso que o que ela fazia, não diz aqui, mas Paulo diz assim, olha, ela foi uma mãe para mim, cuidou, zelou. Paulo é judeu, esse povo aqui é africano. Mas quando ele passou lá, ela foi uma mãe para ele. Você entende? O que é que essa mensagem, o que essa carta, o evangelho, as escrituras, ela está nos comunicando o que é ser igreja. O que é ser igreja? Saúde, e aí ele vai finalizando aqui, ele dá uma outra lista aqui de nomes. Esse Hermas é ligado a uma outra pessoa que, historicamente, uma mulher que ela foi condenada na época ela foi condenada, foi banida, na verdade, para uma ilha no período do Império de Domiciano, quando ele morre, que ela é trazida de volta, e essa lista aqui, esse Lineu, Filólogo, Júlia, está ligado, esse Hermas aqui está ligado a essa mulher, uma mulher muito notável também, que defendeu a igreja diante em pleno funcionamento do Império de Domiciano, um dos imperadores mais cruéis com cristãos da época, né? E saúdem uns com os outros com um beijo santo. Então, aqui esse trato, né? Ele está dizendo, olha, se saúdem uns com os outros, com esse trato, com um abraço, com o beijo, o ósculo santo é o beijo no rosto, né? Para a gente é beijo no rosto, é abraço, como a comunhão cristã como característica da igreja primitiva. Isso é bem acentuado em todos os aspectos, né? A gente não sabe mais se abraçar, né? A gente nós já perdemos isso. A gente não sabe mais se abraçar por várias questões. Não vão me acusar de ter botado isso na conta da pandemia, que a bicha foi uma desgraça, mas não leva tudo nas costas. Tem outros fatores que fez com que a gente perdesse esse vínculo, né? essa comunhão, esse aspecto da comunhão. Mas o abraço santo, a comunhão santa, o beijo santo, ele é fundamental. Todos os aspectos, espiritualmente, fisicamente. Não é? Um abraço, ele gera hormônios importantes na nossa vida, essa comunhão, esse vínculo fraternal, ele gera um hormônio importante para nós, nosso funcionamento, né, que é a ocitocina. E espiritualmente, isso é o catalisador da comunhão da igreja. Então, Paulo está recomendando isso para que a igreja não perca. O que a gente destaca aqui para a gente encerrar? O que nos chama a atenção dessa lista? Qual é os princípios que esse texto nos ensina? Como igreja, a gente precisa modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o que é o Evangelho, de entender o que é ser igreja. Eu separei só alguns destaques aqui. Primeiro, é aprender a valorizar pessoas que valorizam e servem no reino de Deus e na igreja. A gente precisa aprender a valorizar pessoas que valorizam, que se entregam, que servem a Deus, que servem à igreja.
E como é que a gente valoriza essas pessoas? Acolhendo, como Paulo diz, para fazer com os febre. Acolhendo, cuidando, reconhecendo. A gente tem perdido esse valor de reconhecimento. Queridos, reconhecimento, ele é o catalisador de saúde da alma humana. Isso é em todas as relações. No casamento, imagine a esposa que não é reconhecida, o marido que não é reconhecido pelo esforço que faz. Isso é uma tragédia, isso é trágico para o casamento. Para a relação da igreja, a mesma coisa. Então, devemos aprender a valorizar as pessoas que valorizam e servem no reino de Deus e na igreja. Amém? Porque essas pessoas, elas, e tem mais, elas não devem ser acolhidas só quando tem algo a oferecer. Paulo faz uma lista de pessoas aqui, ele usa o verbo, trabalhou, serviu, ela serviu comigo, trabalhou comigo, mas saúdo ela agora. Acolham ela agora aí, ela vai chegar, acolham ela aí. Então, é no sentido de que a gente precisa fazer isso primeiro porque são pessoas, e pessoas de Deus. E depois, pelo que elas já fizeram. Umas já fizeram e ainda fazem. Outras já fizeram por algumas circunstâncias, estamos fazendo. Mas essas pessoas devem ser acolhidas, cuidadas, reconhecidas, valorizadas de alguma forma. Sim ou não? Ué, foi baixo. Sabe por que foi baixo? Porque a gente incutiu na cabeça uma mentalidade não muito diferente da mentalidade mundana. As pessoas são, enquanto elas têm, elas servem. Eu estou com medo de você. Quando não puder mais estar aqui. E todos esses anos, que ainda já foram 10 anos, talvez vá mais 10, o azar de vocês, mas talvez ainda vá mais 10, e depois? Como é que vai ser? Então a gente precisa aprender esta mensagem que Paulo está nos ensinando aqui, que pessoas que servem a Deus no reino, a igreja precisa ser valorizada pelo que elas são como pessoas de Deus, porque elas fizeram, que elas fazem sim, mas também porque elas já fizeram no reino. A gente não está deletando as pessoas que fizeram tanto, porque a igreja que nós desfrutamos hoje é fruto da obra, da dedicação, do esforço de alguém que se doou ontem. E a igreja que nós estamos dedicando hoje é a igreja que alguém vai desfrutar disso amanhã. Mas todos devem ser reconhecidos e valorizados, sim ou não? Amém? Então, pessoas que servem, que priorizem o reino de Deus, merecem serem tratadas com dignidade. Tratadas com dignidade. Então, hoje, só gente maravilhosa aqui. Domingo, a ação dos irmãos com a ação com as crianças foi fantástico, apesar de cima, mas a gente conseguiu fazer algo fantástico que está sendo feito, os ministérios estão se doando, as pessoas estão fazendo isso, devem ser valorizadas, ter dignidade por nós, valorizadas por nós. Amanhã não estou mais fazendo. Vamos continuar valorizando as pessoas que já fizeram tanto. A outra coisa que esse texto nos ensina fortemente é que a nossa relevância no reino de Deus só acontece por meio da nossa entrega no servir. Eu acho impressionante os adjetivos que Paulo faz questão de ressaltar na vida dessas pessoas, que ele faz questão de atrelar a vida delas. E todos isso aqui
traduz em uma coisa: essas pessoas, elas se doaram, elas se entregaram. Então, a minha e a tua relevância no reino não vai ser fruto de qualquer coisa que a gente faz no tempo que der, quando a gente quiser. Isso não é relevância, isso não vai gerar nenhuma relevância, você não vai gerar nenhum impacto na história, no reino de Deus, fazendo as coisas na hora que você quer, quando você quer e se der. É igual o amigo meu quando disse que queria ir participar da corrida comigo, da trilha. Falei, ele perguntou que hora que é. Eu digo, a gente se reúne 5 horas da manhã no posto São Cristóvão. Aí ele mandou uma coisa para mim: tá bom, se der eu vou, mas tomara que não dê. Eu digo, miserável, tu não quer ir para tudo. Tu não quer ir para tudo. Então, fazer assim, se der eu vou, mas tomara que não dê, você não vai marcar nada, você não vai marcar uma vírgula na história do Evangelho. Não vamos. Isso não gera relevância. Relevância se gera com entrega, é com dedicação, é com esmero, é com zelo. E não importa o que me aconteça, porque eu não estou fazendo para homem algum, eu estou fazendo é para o Senhor. E a Bíblia diz que tudo que fizeres, faça como ao Senhor. Colossenses 3:23. Então, não era coisa com esses adjetivos. Olha só o que Paulo diz. Ele faz a questão de dizer, olha, sabe, Maria trabalhou arduamente. Aí ele vai dizer mais, sabe, Trifena e Trifosa, essas são outras que se entregaram arduamente a serviço do reino. Sabe, Pérside, essa é outra que se doou. Sabe, Priscila e Áquila, eles arriscaram a própria vida. Então, isso são coisas, essa relevância não são geradas por uma postura, um comportamento de servir pela nossa conveniência. A hora que der, se der eu vou. Né? Não, isso não gera relevância. Gera relevância. Relevância ela é gerada com entrega, com dedicação, com zelo. É essa postura de servir que a Bíblia nos chama para praticar. Amém? É essa postura de servir que Deus quer de nós, que a Bíblia nos ensina a ter como cristãos. Como cristãos que nós estávamos na mesma categoria dessas pessoas aqui, eram pessoas improváveis. E Deus vai lá e nos resgata, e nos chama para o reino da luz e nos coloca nessa posição privilegiada, mas também que requer alta responsabilidade, minha e sua. Então isso requer de nós uma postura diferente de servir, para servir a Deus, querido. Quantos querem ser relevantes no reino de Deus aqui? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Ser relevante, você precisa te entregar. Você precisa, igual a Tiririca diz, você precisa morrer. Você precisa morrer. Precisa morrer para ti mesmo. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a gente seja relevante no reino de Deus. Amém? E um outro destaque que eu quero fazer aqui é que investir em ganhar pessoas para Cristo, mesmo que essas pessoas pareçam improváveis. Investir em ganhar pessoas para Cristo. E aí isso me remete a toda vez. A gente vai analisando, né? Essas pessoas eram da casa de Aristóbulo. Aristóbulo era parente de Herodes, da casa imperial. Essas pessoas eram empregados, escravos. Eu estou falando empregado numa linguagem moderna, mas elas eram escravos da casa imperial. Paulo investe nela.
para ganhar elas para Cristo. E essas pessoas, mesmo que aparentemente não ia nada, se tornaram pessoas altamente relevantes na história da igreja. Investir em pessoas, mesmo que elas pareçam improváveis a nossos olhos, porque nós éramos improváveis. E Deus nos chamou para nos usar e nos transformou em pessoas notáveis por causa do sangue de Jesus. Porque Deus usa pessoas assim. Deus não usa. Deus poderia usar, chamar as pessoas mais espetaculares, com QI mais avançado. E essa de QI não vale mais. Mas as pessoas mais reconhecidas, habilidosas. Não. Ele chamou um menino lá, perdido, numa visão de ser o melhor discotecado de reggae do mundo, uma coisa sem cabeça, sem pé, sem cabeça. Estava lá largado, perdido, em um sonho bobo, num sonho. Ia dizer outra coisa aqui. Mas aí Deus vai, pega esse garoto de lá, sai, tira ele desse devaneio, completamente improvável, e traz para o seu reino. Para ter o maior privilégio que alguém pode ter nessa vida, que é fazer parte do reino de Deus, da igreja de Deus. E mais, pegou aquele menino lá improvável e começou a usar ele para fazer tantas coisas. Tantas coisas. A última uma coisa, me lembro uma das orações que eu fiz para o Senhor, lendo aquela lista de descendentes de Segunda Crônica. Tem um cara lá chamado Jabez, que você já deve ter ouvido. Mas eu lendo esse texto, eu li um livro pequenininho assim. Quando eu li uma mensagem, um estudo sobre esse cara, e aí eu peguei aquela oração para mim. Eu lembro, isso foi 98, mais ou menos. E eu fiz essa oração: Senhor, quanto mais tu me abençoares e me levares para onde tu quiser, mais pessoas serão abençoadas por meio da minha vida, porque meu sentido de desistir de viver vai ser esse. 98 eu fiz essa oração. Tinha nem noção para onde Deus ia me levar depois, quando eu converti em 96. Ali eu tenho 2 anos de convertido. Mas eu entendo hoje que ali, sem mesmo ter essa noção, mas o que eu disse: Senhor, eu quero me entregar completamente, porque eu sei de onde tu me tirou. Alguém completamente improvável para nada. O Senhor me trouxe para cá, então eu quero ser bênção para o maior número de pessoas possível. Você já fez essa oração, colocando nas mãos do Senhor? Se tiver coragem, faz, para tu ver o que Deus vai fazer. Se tiver coragem, faz. Para você ver o que acontece. Né? Então, todas as pessoas que elas aparecem aqui, elas eram improváveis, mas viram destaques na Bíblia. O Paulo chama aqui de notáveis. Alguns eram escravos, outros pessoas ricas, mas todas elas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Por isso que elas foram transformadas, promovidas de improváveis para notáveis, porque elas foram transformadas por esse Evangelho. Gente, e uma coisa muito importante aqui, uma maior, que eu chamo de, a maior forma, né? A forma como a gente serve a Deus mostra a profundidade da nossa transformação. A forma como nós servimos ao Senhor evidencia muito o nível da transformação do Evangelho em nós. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47, diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama.
Está falando de uma mulher que foi perdoada os seus pecados, e Jesus foi convidado para um jantar na casa de um judeu, que Jesus entrou, ele não deu quase que a mínima, não cumpriu as prerrogativas de anfitrião, e Jesus joga isso na cara dele: olha, tu está falando, julgando essa mulher aqui, mas eu entrei na tua casa, tu nem mesmo serviu, me deu a toalha para mim, tu nem mesmo falou comigo, não me recebeu com o ósculo santo, não me beijou, não me abraçou. Essa mulher, ao contrário, ela enxugou os meus pés, lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou meus pés com seus cabelos. E investiu um tanto de dinheiro para perfumar meus pés. Sabe por que ela fez isso? Porque ela foi muito perdoada. E tu sabe por que ela foi muito... o impacto do perdão, a consciência do quanto ela foi perdoada, levou ela a me amar nesse nível. Como tu acha que tu não é pecador? Naquela época o judeu, ele era, né? O judeu, ele era a raça, né? Supra-suma. Então, como tu não te acha como pecador, tu acha que tu precisa ser perdoado, então tu nem me deu a mínima. Tu me recebeu de forma mais relaxada possível na tua casa. Mas essa mulher que teve a consciência do seu pecado, sabe o quanto ela foi perdoada? Ela me amou nesse nível. Você entende o que está dizendo? Como você serve. Evidencia muito um nível de transformação do evangelho na tua vida. Eu não vejo sentido na minha vida que não esteja servindo ao Senhor. A coisa principal é porque Deus nunca vai deixar eu perder a consciência de quem eu era, de onde Ele me tirou. Então isso é o que me move, uma profunda gratidão ao Senhor para corresponder ao meu Deus, ao meu chamado. Eu não vou deixar pedra nenhuma falar no meu lugar, não, servir no meu lugar. Amém, querido? Quero encerrar com esse texto, né? Portanto, eu te digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, a forma como você serve ao Senhor mostra o quanto você foi transformado por Ele. Então, reflita na forma como você tem servido. Amém? Então, vamos orar. Bendito seja, Senhor, o teu nome, da tua palavra viva, que é viva e eficaz, que transforma nossos corações, transformou nossos corações, e cada dia nos chama para mais perto de ti. Senhor, que possamos estar ainda refletindo nessa palavra, esse texto inspirado, que serve para nos corrigir, que serve para nos redarguir, para nos aperfeiçoar, para que sejamos perfeitamente, homens e mulheres perfeitamente habilitados para toda boa obra do Senhor. Faz isso em nós, com a tua palavra. Faz isso em nós, amplia a nossa noção, aprofunde a nossa noção de servir a Ti, Senhor, como pessoas transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Nos conduza em paz por nossas casas, por onde estamos indo, e nos leve debaixo da Tua proteção e direção, em nome de Jesus.